Então, vamos lá de novo. Achar onde é que tá. Aqui. Vamos voltar uma. E vamos iniciar então o módulo bronze. Peço que confirmem novamente se estão escutando. Oficiais internacionais. No caso de provas mundiais, os oficiais internacionais devem ser nomeados pela World Athletics. No caso de provas regionais, devem ser nomeados pela associação responsável pela região, de acordo com o regulamento específico de cada competição. Normalmente, estes incluem INBSP. Delegado S técnico S para campeonatos. Delegado técnico para meetings por convite INBSP. Delegado S médico SI, ou de controlo antidopagem. Júri de apelo. E, dependendo do tipo de competição, podem ainda ser nomeados árbitros da World Athletics, incluindo para provas fora de estádios. Juízes de marcha atlética da World Athletics e NBSP. Juiz de ponto finis da World Athletics. Juiz starter da World Athletics. Medidor de prova de estrada da World Athletics. Então, pessoal, antes da gente passar para o próximo slide, existem alguns pontos aqui que eu peço para vocês tomarem sempre muito cuidado. Tá? Então, aqui eles estão colocando dentro dos regulamentos quais são, né, os árbitros minimamente internacionais, os oficiais internacionais que vão ser convocados para as competições. Então, delegado técnico, e quando é uma inteligência artificial, aquele yes que vocês escutam, é dentro do parênteses a letra S ou ES, tá? Então, às vezes, vocês vão escutar isso na hora de ter o áudio das gravações aqui dos textos. Então, delegado técnico é o mesmo termo para nós, delegado técnico do meeting por convite, né, que daí às vezes não é só de um dia, delegado médico, controlo antidopagem, né, o controle de dopagem, júri de apelo é o júri de apelação, e aí tomem muito cuidado com essa terminologia. Somente o Brasil não permite que o juiz de esportes seja chamado de juiz. Então, no mundo todo existe o juiz e o árbitro, que é o judge e o referee. No Brasil, o juiz de direito, né, existe uma legislação dizendo que não pode ser chamado de juiz se não for juiz de direito no país. Então, o árbitro esportivo acabou sendo conhecido assim. Então, no nosso livro de regras, o juiz, que para Portugal aparece com esse nome, o judge para inglês ou o juiz para o espanhol, nós chamamos de árbitro. Então, o referee, ou seja, o árbitro para Portugal, o árbitro para a Espanha e para todos os países de língua hispânica, nós chamamos de árbitro geral, tá? Então, tomem cuidado que árbitro para português de Portugal é o nosso árbitro geral e juiz é o nosso árbitro, tá? E aí chamam-se também o juiz de marcha atlética, o juiz de photo finish, né, que é o árbitro de photo finish, o juiz de partida, que é o árbitro de partida, e o medidor de percurso da World Athletics. Vou passar para o seguinte. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode Lista de falar. árbitros da World Athletics, WAR. Os painéis da World Athletics já não existem nos mesmos moldes. Considera-se que os árbitros avaliados com sucesso como bronze, prata e ouro têm essa qualificação durante o período relevante, ao abrigo dos regulamentos. Esse eu vou passar rapidinho, porque a gente já Destes fez os grupos, os comentários, WAR né? são nomeados para as várias competições de acordo com os regulamentos da UA e os regulamentos das competições relevantes. INBSP. Caso a UAR-chefe não seja também nomeada desta forma, será nomeada pelo S-delegado S-técnico S. O árbitro da World Athletics deverá ser o árbitro de cada prova para a qual seja nomeado A. Caso estejam disponíveis árbitros suficientes, estes devem também desempenhar papéis essenciais em provas de pista, a partida, curvas em corridas circulares, transmissão de testemunho, o salto sobre a vala com água em corridas com obstáculos, etc., e NBSP.I, caso necessário, também para o setor de queda no lançamento do disco e lançamento do dardo. Então, vejam que aqui a gente tem alguma nomenclatura já para sinalizar para vocês, né? Que quando eles falam de corrida circular, corridas em curva,
né? Eles falam aqui do testemunho, que é o bastão, né? Transmissão de testemunho é passagem do bastão, salto sobre a vala é sobre o obstáculo, né? É o obstáculo em si. E vamos ver lá, setor de queda, eles não chamam arremesso do peso, eles falam um lançamento também, tá? Mas aqui eles estão falando dos lançamentos de longa distância. Qualquer dúvida, pessoal, abram o microfone e falem, beleza? Nomeação e funções. O árbitro da World Athletics deverá proporcionar o apoio necessário ao juiz-chefe, estar presente em todos os momentos durante a prova para a qual foi nomeado e, caso possível, também no momento da câmara de chamada. Garantir que a competição decorre em conformidade total com as regras técnicas da OA, o regulamento da competição relevante e as decisões do S-Delegado S-Técnico S. Agir face a quaisquer problemas observados enquanto árbitro. Aconselhar, na medida apropriada, o juiz-chefe. No caso de provas de campo, supervisionar o processo de medição eletrónica da distância, EDM. No caso de provas de campo, verificar e assinar o cartão de resultados. Então, aqui mais alguns pontos interessantes. Juiz-chefe é o nosso árbitro-chefe. O árbitro-chefe é aquele que chefia a prova, é aquele que vai comandar a prova, né? Ele que conhece a equipe. E aí, qual é o papel do árbitro, que muitas vezes é o árbitro que vem de outro estado, quando a gente está falando de um campeonato brasileiro, ou que é um árbitro internacional que vem de outro país, e aí ele está entrando naquela equipe, e ele faz parte da equipe, mas ele tem que tomar os cuidados daquilo que ele vai fazer e aquilo que ele tem que deixar também a equipe trabalhar, né? Porém, é muito importante este slide para vocês, porque se vocês estão sendo preparados para serem árbitros da World Athletics, ou seja, árbitros gerais, no caso do português do Brasil, né? Mas esse slide aqui fala do árbitro da World Athletics, que seria o árbitro bronze, saibam citar alguns desses. Vocês não vão precisar escrever, mas talvez apareçam lá algumas funções que vocês vão ter que dizer se é sim função do árbitro da World Athletics ou não, tá? Não esqueçam, árbitro é o nosso árbitro geral, beleza? E o árbitro-chefe que a gente chama aqui é o juiz-chefe para o português de Portugal. Acho que são esses os principais aqui. Claudinha, Diga. aí quando ele diz assinar cartão de resultados, é a súmula? Isso, brigadão. Cartão de resultado é a súmula. Então, Claudinha, Ah, ah, esse árbitro, essa prova para bronze, nada mais é do que a gente está comum hoje com um árbitro geral, é isso? é estar habilitado a assumir como árbitro geral dentro de alguma competição validada pela World Athletics, que pode ser Certo, dentro do nosso país, certo, tá? certo. Mas no Nada momento, mais do que a função, hã? nada mais do que a função do que o árbitro geral já faz nas competições, é isso? Positivo, tá? Ou seja, o árbitro internacional, seja ele ouro, prata ou bronze, ele tem exatamente a mesma função, né? Então, o árbitro geral da World Athletics, que era o antigo ITO, nível 3, nível 2, nível 1, ele poderia estar assumindo essa função como árbitro geral. Não que dentro de uma competição, a gente, mesmo sendo de categorias diferentes, a gente não vai assumir outras funções. Então, por exemplo, dentro do Campeonato Brasileiro, a gente pode ter uma equipe de salto em distância. Então, estou eu, você e o Levi, né? Aí o Levi vai ser o árbitro geral na prova do salto em distância de combinadas, por exemplo. Eu vou ser a árbitra geral do salto em distância masculino e o Choquito vai ser o árbitro geral da prova do feminino. Pode ser, né? Mas quando eles têm uma designação, uma convocação para uma competição específica, normalmente a gente vai para assumir funções como árbitro geral. Mas tem outras funções também que pode estar assumindo ao longo do período. Mas lembrem que para a prova é importante que vocês saibam o que está escrito neste slide, que eu acredito que vai perguntar se é função do árbitro da World Athletics ou não dentro de uma dessas questões. Tá bom? Tá bem. Características dos árbitros da World Athletics de juízes-chefe.
Um árbitro da World Athletics já deve ser árbitro e juiz-chefe no âmbito das atividades do seu programa nacional. Esperam-se, por esse motivo, as seguintes capacidades e características. Ter a capacidade de configurar, verificar e validar os locais, equipamentos, etc. relevantes para as provas. Ter a capacidade de gerir uma prova ou um conjunto de provas, incluindo a preparação do local da prova e a gestão da fase de aquecimento. Ter a capacidade de gerir uma equipa de oficiais. Ter consciência total da posição de cada oficial e assistente, bem como da capacidade de cada um dos oficiais nomeados de desempenhar cada função, da rotatividade de funções e da distribuição da carga de trabalho no seio da equipa. Ter boas competências interpessoais, de modo a poder estabelecer contacto com atletas, partes interessadas, outros oficiais, etc. Ter a capacidade de lidar rapidamente com acontecimentos inesperados. Ter um conhecimento aprofundado dos papéis do juiz-chefe e do árbitro. Ter a capacidade de delegar de forma adequada. Estar disposto a aceitar responsabilidade. Ter conhecimentos técnicos totais sobre a S-Prova S, incluindo as mais recentes interpretações, dispensas e regulamentos específicos da competição. Ter consciência da visão geral da competição e das atividades adjacentes. Ter capacidade de antecipação. Ter a capacidade de delinear e controlar a área da prova. Utilizar senso comum, as coisas que não constam especificamente das regras. Então, aqui tem algumas palavrinhas, né? É importante a gente ver que a preparação desse novo sistema é para um olhar de que quem vai ser direcionado para as provas da World Athletics não devem ser pessoas que não estão no campo, na linha de frente, né? Porque a ideia é que sejam justamente pessoas com prática dentro dos seus países e que tenham, né, essa capacidade de todos esses itens citados aqui, tá? Equipa de oficiais é o nosso time, né? A nossa equipe de árbitros dentro de uma prova, tá? Então, equipa é equipe. Vamos ver se tem alguma outra palavrinha que vocês achem diferente aí, mas eu acho que essa é a que mais destaca. Se vocês visualizarem no momento de escuta ou de leitura, também sinalizem ao final de cada slide. Seio da equipa. No seio da equipe. Trabalho no seio da equipe. No Isso, seio? trabalhar no seio da equipe, trabalhar no meio da equipe ou dentro, né, Tá. da equipe. Beleza? Ok. Tem uma frasezinha que é importante a gente entender. Diga lá. Ter boas competências interpessoais, quer dizer, ter um bom Relacionamento. interpessoal. Exatamente. Vamos lá. E daí, Claudinha, só Árbitros, ressaltando ali, né? CR18. Peraí, diga. Árbitros, Os árbitros são responsáveis pela supervisão Só um da área pouquinho, ou das deixa eu provas só ver para se as eu quais consigo foram voltar nomeados aqui. e por garantir o cumprimento das regras. Dependendo do tamanho e da importância da competição, deverá ser nomeado um ou mais do que um árbitro para a câmara de chamada, provas de pista, Não oficiais da parou de partida, falar. Peraí. provas de campo, provas combinadas, provas fora de estádios, vídeo. Caso um árbitro de pista seja especificamente nomeado Vocês estão para escutando supervisionar duas as partidas, vezes? árbitros deverá ser nomeado pela supervisão da área ou das provas para as quais foram Só- nomeados e por Tá garantir o duas vezes. cumprimento das Tá, regras. Em duas Parou? Parou. Beleza, vamos tentar de novo aqui. Laís, você queria falar? Eu só ia ressaltar aquilo que você falou, né? Que ele coloca ali um pouquinho mais abaixo do que o Og leu ali, ter claro a importância do juiz, chefe e do árbitro, né? Então, essa Saber essa nomenclatura para diferença. nós vai ter que ficar bem claro, que eu acho que esse que já está passando aí já é algo disso, né? Isso, vamos lá. Referees are responsible for the oversight of the area or events for which they are appointed and for Aqui ensuring tem that the a rules are legenda, tá, observed. pessoal? Tá em inglês. Depending on the size and importance of the competition, referees shall be appointed for the call room, Então, na câmera de chamada, track events, including the nas start, provas de pista, incluindo a partida, field events, nas provas de campo. É aqui, ó, quem está sinalizando, né?
Giovanni Combined reina em events. todas. Eventos combinados, tá? Então a gente tem um árbitro que é responsável pelos eventos combinados. Eles mostram bastante o Chris Cohen aqui. Out of stadia events. Aí são as provas fora de estádio, que na verdade eles chamam de provas de corrida, Video. árbitro de provas de corrida ou árbitros de marcha, árbitro geral de marcha. O árbitro de vídeo. If a track referee is specifically appointed to E se a oversee the gente tem um starts, árbitro de he, she is pista designated nomeado as the para start supervisionar a referee. partida, o nome desse árbitro é o árbitro de partida. Então, às vezes, a gente tem dois árbitros na pista. Um que é o árbitro de partida, árbitro geral de partida, que a gente chama no Brasil, mas eles chamam de árbitro geral em Portugal. E o árbitro geral de pista, que é o árbitro de pista para Portugal, sem o termo geral, tá? Então, vamos ver aqui. Mas essa questão do árbitro de partido já estava sendo feita aqui no Brasil, né? Sim, sim, não, isso já existe. É que como está na regra dessa forma, eles deixaram assim, tá? Mas já Ah, faz bastante tempo que está dessa forma. É que às vezes a gente não tem um árbitro designado somente para a partida, então é o árbitro de pista quem responde. pega essa pista e vai para lá. Tá? Uhum. O árbitro de partida assume tudo essa porra aí, que ultimamente é nós que estamos fazendo tudo, gente. Dá tiro, tem que ser árbitro de pista e árbitro de tudo. Faz Porque parte. o Bambam tem que fazer assim mesmo. Características dos árbitros da World Athletics e NBSP e NBSP. De modo a cumprir adequadamente as funções necessárias, de acordo com os regulamentos da World Athletics, além das capacidades de um bom árbitro e juiz-chefe, o AR também deve ter consciência da necessidade de ter as seguintes características adicionais e preparar-se para assumir os seguintes papéis: INBSP. E vírgula virar os cartões para mostrar mais INBSP. Não é ótimo nessa inteligência artificial fazendo essa Ponto de leitura. interrogação. Ser uma testemunha atenta da competição, de modo a atuar como árbitro e a aconselhar os delegados técnicos e o júri INBSP. Ponto de interrogação. Antecipar potenciais problemas e demonstrar proatividade, de modo a evitá-los INBSP. Ponto de interrogação. Atuar tanto enquanto consultor, especialmente de forma antecipada, como enquanto decisor, no seu papel de árbitro INBSP. Ponto de interrogação. Ser os olhos do S-delegado S-técnico S no campo INBSP. Ponto de interrogação. Promover a harmonia entre oficiais e competidores INBSP. Ponto de interrogação. Agir como facilitador, tendo em conta as necessidades dos meios de comunicação social, da televisão e dos espectadores INBSP. Ponto de interrogação. Ter consciência total, em todos os momentos, de problemas de segurança INBSP. Então, volta a trazer várias situações em que o árbitro, que é o nosso árbitro geral, tem que ter as competências, tá? De oficializar ou de julgar ou de arbitrar em termos internacionais, em competições internacionais. Volto a reforçar, um bom árbitro é o nosso árbitro geral e o juiz-chefe é o nosso árbitro-chefe. Beleza? Eu tenho uma Código de máxima de ética para interpretação. árbitros da Só um World pouquinho, Athletics. vamos só escutar esse para não travar, a gente já volta, tá? 1. Conhecimento e compreensão das regras e dos requisitos da competição INBSP. O objetivo tem de ser garantir uma competição justa. Nenhum competidor deve ter uma vantagem ou desvantagem em relação aos demais. Todos os competidores devem ser tratados em pé de igualdade. Tendo em conta que a interpretação de uma determinada regra pode causar diferenças de opinião, o AR deve estar atualizado no que diz respeito às regras, bem como oferecer conselhos e tomar decisões com clareza. Princípio orientador: qual é a intenção da regra? Reconhecer a diferença entre dever obrigatório e poder recomendado. 2. Os regulamentos não cobrem todos os casos possíveis INBSP. Qual seria a posição justa para todos os competidores? 3. Os oficiais não existem para dificultar a vida aos competidores. 4. Elevados padrões de concentração. 5. Reações rápidas. 6. Compreender as necessidades dos atletas. Muitos atletas ficam nervosos durante as competições.
Uma atitude ditatorial pode levar a situações desagradáveis. Alguns competidores podem não ser cooperativos, é necessário lidar com esta situação com firmeza, mas também com diplomacia. Caso necessário, estes competidores deverão ser penalizados. 7. Disciplina. Choquito, quer falar do slide anterior? Sim, tive um professor da faculdade, excelente professor, ele se falou de futebol, ele perguntou qual é que era a melhor partida de futebol, a opinião das pessoas, né? E aí todo mundo falou de bastante gol, né? Eu disse, não, a melhor partida de futebol é aquela que o árbitro não aparece. Então, acredito eu que numa competição, quanto menos tiver desqualificação por motivos fúteis, né? Por bobagem, não digo fúteis, mas bobagem. E quanto menos protesto tiver, melhor é a competição, né? Eu acho que é isso que eles estão querendo colocar naquele slide anterior, né? É bem importante isso, né? Porque a gente não está lá para ficar achando as falhas dos atletas, a gente está lá para fazer com que o jogo seja justo, né? Então, eles trazem bem essa questão do código de ética para os árbitros da World Athletics, para que a gente tenha ciência em todos esses pontos que este slide está trazendo aqui, né? E aí a gente tente entender. É, teve uma vez, o Bira deve lembrar, a Lu também, mas teve uma vez que quando eu estava começando, um árbitro aqui do Paraná, ele pegou e falou assim, foi a primeira vez que eu peguei numa bandeira num lançamento do disco. Ele falou que se o disco saísse borboleteando, era para eu levantar a bandeira vermelha. Daí eu falei, mas eu não lembro dessa regra, então não vou poder fazer a bandeira, porque para mim isso está errado, né? Então, assim, a gente não inventa a regra, tá? A gente tem que tomar muito cuidado porque no caso do nosso desconhecimento ou da dúvida que a gente tenha, é sempre em prol do atleta. Isso é uma questão bem importante que a gente tenha que ter claro. É lógico, a partir do momento que a gente, se alguém tem certeza, né, ou a gente tem que consultar a regra e a gente pode estar fazendo isso olhando o livro de regras a qualquer tempo, aplicar a regra, porque a gente quer o jogo justo para todo mundo. Mas a gente não está lá para dificultar a vida dos atletas. Então, esse é um ponto bem importante que a gente tem que ter claro para nós, tá? Então, isso aqui a gente tem no nosso curso básico, mas é importante que vocês tenham claro que para a própria World Athletics a gente tem um código de ética para o árbitro e que talvez, né, para eles, como é muito importante que a gente tenha claro o que que é o nosso papel dentro de uma competição de atletismo validada pela World Athletics, pode ser que eles coloquem lá o que que é verdadeiro ou falso, ou quais que você citaria, né, que dentro do código de ética, tá bom? Passar para a próxima. Então, aqui a gente conclui. E vamos para o próximo. Vamos ver aqui. Falando do árbitro. Tudo isso dentro do curso bronze, tá? O árbitro. Os árbitros são responsáveis pela supervisão da área ou das provas para as quais foram nomeados e por garantir o cumprimento das regras. Quando forem nomeados árbitros da World Athletics, estes devem atuar enquanto árbitros em todas as provas para as quais foram nomeados. INBSP. Pode encontrar informações mais específicas nas orientações para árbitros da World Athletics. No caso de provas realizadas fora de estádios, os árbitros da World Athletics devem também listir igual texto ligne justifier, maior que fornecer todo o apoio necessário à organização. Listir igual texto ligne justifier, maior que estar presentes em todos os momentos enquanto a prova para a qual foram nomeados estiver a decorrer. Listil igual texto ligne justifier, maior que garantir que a competição decorre em conformidade total com as regras, os regulamentos e as decisões tomadas pelos delegados técnicos. Dependendo do tamanho e da importância da competição, deverá ser nomeado um ou mais do que um árbitro para listil igual texto ligne justifier, maior que a câmara de chamada. Listil igual texto ligne justifier, maior que provas de corrida e marcha atlética. Não se Igual assustem com texto ligne esse justifier, maior que termo a que ela partida usa de antes de provas de cada um corrida e deles, tá? marcha Porque atlética.
a leitura Listil da igual inteligência textaligno artificial, justifié, que é um maior que tracinho. provas de campo. Mas Listil igual traduzindo, textaligno dependendo do tamanho da justifié, importância da maior que provas competição, tem combinadas. que ter um árbitro para Listil câmara de igual chamada, textaligno prova de justifié, corrida, prova de maior que provas marcha, fora de estádios. prova de Listil igual campo, textaligno prova de justifié, combinada, maior que sala de controle prova de vídeo. fora de Se um estádio árbitro de e a sala pista de for controle de vídeo. especificamente nomeado para supervisionar as partidas, tal árbitro é designado árbitro de partida, que deve exercer todos os poderes de árbitro associados às partidas e não responde nem atua mediante o árbitro de pista nos casos em que o número de oficiais for insuficiente para nomear um árbitro de partida específico. Recomenda-se, sempre que possível, que os árbitros se posicionem no local de partida das corridas. O árbitro deve utilizar vestuário distintivo ou insígnias, como uma braçadeira. O árbitro de vídeo deve operar a partir da sala de controle vídeo e deve comunicar de forma instantânea e eficaz com todos os outros árbitros. Ou seja, não muda nada daquilo que a gente já conhece. Alguém tem alguma dúvida em relação a esse slide? Cláudia, tá ouvindo? Aham. Boa noite, pessoal. É Aquiles. Diga, Aquiles. Uma dúvida, eu sempre fiquei um pouco confuso com essa questão. Com relação ao árbitro, ele fala aqui, né? Nos casos em que os oficiais dos árbitros de partidas específicos, recomendamos que sempre possam usar... Desculpa, no parágrafo anterior. Se o jogador de pista, um árbitro de pista especificamente nomeado para supervisionar as partidas, ele vai ser o árbitro de partida, certo? Certo. Ele exerce todos os poderes de árbitro associado às partidas e não responde nem atua mediante o árbitro de pista. Ele não tem, o árbitro de pista não tem nenhuma jurisdição com as ações dele, certo? Isso. Ele é um árbitro de partida. Isso. O árbitro... Perfeito. Tá, só que eu acho que Bira pode até ajudar nessa situação. Aquiles, ele seria, Bira, o árbitro internacional de partida? Isso. Só deixa eu deixar bem claro para vocês que quando o termo aqui no slide está árbitro de partida, nós estamos falando do nosso árbitro geral de partida. Então, vamos dar nomes aos bois, tá? O Aquiles é o árbitro bronze indicado para uma partida num campeonato internacional que está acontecendo aqui no Brasil, tá? O Bira é o árbitro internacional de partida. E ele vai designar, por exemplo, o Valtão para ser o nosso árbitro de partida. Olha só a confusão que é, tá? Por quê? O Valtão, na verdade, em português de Portugal, não é árbitro, ele é o juiz de partida, o cara que vai dar o tiro, tá? O Bira pode ser o juiz de partida naquele momento, mas ele é o árbitro internacional de partida, tá? E o Aquiles é o árbitro geral de partida, é o árbitro responsável pela partida, claro que não é ele quem vai dar tiro, mas se tiver alguma situação de desclassificação, né, de protesto, é para o Aquiles que o atleta vai se reportar, tá? Então, é essa a função do nosso árbitro geral de partida e que aqui no slide vocês estão lendo somente árbitro de partida. Tá? E aí vamos pensar que o João é o árbitro geral de pista, tá? Então, o árbitro geral de pista vai ter jurisdição sobre todas as questões no decorrer da prova, até o final. Então, se tiver alguma dúvida lá na ordem de chegada, vai ser o árbitro geral de pista, ou aqui, como a gente está falando em português de Portugal, é o árbitro de pista quem decide. Então, o Aquiles, que é o árbitro de partida, não tem jurisdição sobre a pista, e o de pista não vai ter jurisdição sobre a partida se a gente tem esses dois árbitros designados. Agora, vamos supor que não foi designado um árbitro de partida. Então, é o árbitro de pista quem responde por tudo. Tranquilo, Aquiles? Perfeito, Cláudia. Obrigado. Mais alguém quer fazer algum comentário? Quem que arrume a confusão maior? Quem que é o árbitro? Quem que é o Start Coordination, o árbitro que está coordenando a partida? Nós não estamos nem falando da equipe toda de partida, Bira, não põe confusão. É muito chefe para pouco índio. Mas eu confundo. Então, porque é muita função, né? Não tem, mas eu Mas vou ali passo a passo. a resposta do Bira é bem clara. Nos Jogos do Rio 2016, ele era o Start Coordinator e nomeou árbitros das partidas, Valtão, Marcelo e tem mais quem lá, não lembro mais. E tinha Porém, o Luiz, ele que tinha era ele tinha um árbitro português, que era o árbitro internacional de partida naquele momento. e tinha também
E tinha um Exatamente. outro árbitro geral de pista que ficou na partida para que, se caso houvesse dar um cartão amarelo ou coisa de alguma advertência Bira, por má conduta, quantos teria árbitros que... você tinha na partida no Rio 2016? Árbitros de partida eu tinha Não, 4. no total, toda a tua Ah, no equipe. total da equipe eram 17 pessoas. Pronto, então vamos pular essa parte, vamos facilitar e vamos passo a passo. Vamos lá. Poderes e responsabilidades gerais dos árbitros. O árbitro deve, INBSP, certificar-se de que as regras, os regulamentos da competição e todos os regulamentos ou regras específicos para uma determinada competição estão a ser cumpridos. Decidir relativamente a protestos ou objeções e lidar com situações de pontos disputados durante uma competição. Decidir, incluindo, quando existir nomeação destes e conforme apropriado, o delegado técnico e o delegado médico, relativamente a qualquer assunto que possa surgir durante a competição, que não esteja previsto de qualquer outra forma. Verificar todos os resultados finais e assinar ou aprová-los de outra forma, à exceção de corridas em que possa ser substituído pelo juiz-chefe de ponto finis, e transmiti-los ao secretário da competição. Supervisionar a medição dos desempenhos de recordes, a par do juiz de medição, científica, chefe, nos casos em que tal nomeação existir. Não agir como juiz ou fiscal, mas pode agir ou decidir de acordo com as regras, com base nas suas próprias observações, e pode sobrepor-se à decisão de um juiz. Não ter jurisdição relativamente a assuntos que são da responsabilidade específica do juiz-chefe de qualquer prova de marcha atlética. Exercer, sempre e quando necessário, o poder e a autoridade de avisar ou excluir da competição qualquer atleta ou equipa de estafetas, de acordo com a regra TR 7.1. Decidir, em casos de falha de participação, se o atleta competiu com esforço de boa-fé. Um atleta deve ser excluído da participação em provas, individuais ou de estafetas, numa competição, quando der uma confirmação final, mas não participar. For qualificada numa ronda de participação, mas não participar numa ronda posterior. Não competir em qualquer ronda com honestidade e esforço de boa-fé. O árbitro deve decidir se o atleta competiu com honestidade e esforço de boa-fé. Caso a decisão seja que o atleta não o fez, fazer esta referência nos resultados da seguinte forma: DNFTR 4.4.3. O delegado técnico deverá decidir se existem outros fatores, que não estão ao alcance do atleta, que justifiquem o porquê de o atleta não dever ser excluído da competição. O delegado médico, ou substituto, deverá decidir se existem motivos médicos para o atleta não dever ser excluído da competição, embora isto apenas possa ocorrer num dia subsequente à competição. Então, pessoal, eu assinalei aqui, ó, porque não agir como juiz ou fiscal. O juiz a gente já sabe que é o nosso árbitro, né? Fiscal é o nosso inspetor de pista, tá? Depois tem uma outra equipe de estafetas, equipa de estafetas. É uma equipe de revezamento, tá? Então, estafetas é revezamento. A gente está falando de equipe de estafetas, a gente está falando da prova lá de uma equipe de revezamento. Tá? Então, é importante a gente saber essa regra sobre falha de participação, né? Se a gente entende que o atleta não participou, ou seja, ele confirmou que ia numa prova e não aparece, né? Um DNS. Se ele foi classificado da semifinal para a final e não foi para a final sem uma boa razão, né? Ou ele estava numa eliminatória, foi para a semifinal e não apareceu na semifinal, e aí é um DNS também, né? Então é uma falha de participação. Ou ele aparece, mas ele não compete com boa-fé, tá? Com honestidade. Então, esse é um ponto bem interessante. Ou ele deu a partida, né? Ele fez a saída, a largada, mas não terminou a prova, é um DNF. E se na opinião do árbitro ele não cumpriu com boa-fé, ou seja, foi um DNF, ele vai citar a regra de que não competiu com boa-fé e isso vai estar excluindo esse atleta. É a mesma sequência ou o mesmo poder que tem um DNS sobre o atleta, né? Um DNS de did not start, ou seja, ele não iniciou a prova, ele está fora da competição, de todas as outras provas, a não ser que tenha algumas exceções aí. No DNF, só um DNF não estaria excluindo, mas se você cita a regra de que ele não competiu com boa-fé, tem o mesmo poder de um DNS, ou seja, o atleta está fora da competição. Vamos lá.
Poderes e responsabilidades gerais dos árbitros. Um árbitro pode licite igual texta ligne justifie, maior que reconsiderar qualquer decisão, quer em primeira instância, quer após considerar um protesto baseado em quaisquer evidências disponíveis, mas em que a nova decisão ainda seja aplicável. Normalmente, isto apenas deve ocorrer antes de uma cerimónia de entrega de prémios ou antes de qualquer decisão ser tomada pelo júri de apelo. Licite igual texta ligne justifie, maior que caso ocorram circunstâncias, em qualquer competição, em que a justiça exija que uma prova ou parte de uma prova seja contestada novamente, declarar a prova ou parte da mesma nula e reunir as condições para voltar a organizá-la. Licite igual texta ligne justifie, maior que num caso em que um atleta com uma deficiência física esteja a participar numa competição aberta, interpretar as regras, para além da TR 6.3, ou permitir um desvio em relação às mesmas, de modo a garantir a participação justa do atleta, mas sem oferecer a esse atleta uma vantagem em relação a outros atletas participantes na prova. O poder e a responsabilidade dos árbitros inclui a zona de aquecimento, a câmara de chamada, a zona da prova e zonas de competição relacionadas, também após a competição, incluindo a cerimónia de entrega de prémios. Licite igual texta ligne justifie, maior que caso um árbitro seja nomeado como árbitro da câmara de chamada, este tem jurisdição sobre a zona de aquecimento, a câmara de chamada e até os atletas entrarem na zona da prova. Licite igual texta ligne justifie, maior que o árbitro aplicável para provas de pista, provas de campo e provas combinadas tem jurisdição desde aí até à conclusão da cerimónia de entrega de prémios. Licite igual texta ligne justifie, maior que a cerimónia de entrega de prémios é concluída apenas após a conclusão de todas as atividades diretamente relacionadas, incluindo fotografias, voltas olímpicas e interação com o público. Então, talvez caia na prova também quais são, né, as responsabilidades ou os poderes que o árbitro tem ali. Então, cerimônia de entrega de prêmios é a cerimônia de vitória, né, ou de premiação, como queiram, e que a gente pode, enquanto árbitro da prova, reconsiderar. Se a gente tem uma nova prova, uma nova informação sobre uma decisão que a gente teve, a gente pode reverter, contanto que isso, né, ocorra antes da cerimônia de vitória ou antes da decisão do júri de apelo, né, o júri de apelação, porque a partir do momento que o júri toma uma decisão, essa decisão é final e incontestável, inclusive pela gente, tá? Então a gente não precisa sofrer se vai para o júri de apelo e eles decidem qualquer coisa que a gente não faria. Tá? Então, não sofram se isso acontecer. Em relação a um ponto que volta e meia é cobrado, né, é em relação até onde ou quem é responsável em cada parte da prova. Então, por exemplo, o árbitro, que é o árbitro geral de cama de chamada, que aqui a gente só chama de árbitro, ele é responsável por tudo o que acontece desde a zona de aquecimento até entregar o atleta para a zona de prova. Então, se o árbitro geral daquela prova, vamos supor, o árbitro geral ou o árbitro aqui que eles estão chamando, né, é o do peso e ele já está com os atletas, essa responsabilidade já é dele, ele que vai tomar conta de tudo o que acontecer, inclusive até a cerimônia de vitória. Porém, como eles estão fazendo muitas vezes a cerimônia de vitória fora do contexto do estádio, então, muitas das vezes a gente vê que eles designam um árbitro, que é um árbitro, vamos supor o bronze aqui, que vai ser responsável por acompanhar as cerimônias de vitória, então ele vai ter a jurisdição para isso. Senão, é o árbitro daquela prova que é o responsável. Assistência aos atletas. Nos casos em que um atleta dá ou recebe assistência no interior da área de competição, durante uma prova, o árbitro deve avisar o atleta e informá-lo das consequências de uma repetição, normalmente através da mostragem de um cartão amarelo. Deve desqualificar o atleta no caso de uma repetição, normalmente através da mostragem de um cartão vermelho. Pode, em caso de violações severas das TR 6.3.1 e 6.3.6, desqualificar o atleta sem um aviso. Então, aqui acho que não tem nada de diferente em termos de terminologia. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, avisem. Assistência aos atletas. Nos casos em Ali que um não atleta tem. dá ou recebe. Aqui só são exemplos de assistência não permitida, tá? Então,
eles têm um texto aqui que eles colocam indicação não Claudinha, aprovada. Oi? Claudinha, o que que é esse assinalar e riscar? Que isso eu não entendi. Por que que tá aí? O que que é Isso esse aqui troço entre parênteses? quem preparou isso daqui tentou colocar de que é para assinalar que está certo ou riscar se está errado, tá? Então, eles colocam isso aqui, acabam não revisando. Então, por exemplo, indicação não aprovada de tempos intermediários durante as corridas. Então, ele cita o número da regra e diz que é um exemplo de assistência não permitida. Vamos lá. Beber bebidas é ótimo, né? Ou tomar abastecimentos em corridas de pista, ou corridas de estrada, é corrida de rua, tá? Então, isso daqui não pode ter, eles não podem tomar alguma coisa, beber alguma bebida que seja fora do percurso ou do setor onde eles poderiam estar recebendo. Então, transportar água ou abastecimentos fixos ao corpo ou em mão, quer desde a partida, quer sejam recolhidos numa estação oficial, isso aqui é permitido. Beber água ou tomar abastecimento fora de uma estação oficial, isso aqui não é permitido. Tomar o abastecimento de outro atleta, ou seja, pegar lá uma água, um Gatorade de outro atleta, não é permitido. Isso não é de quê, não é uma desqualificação direta. Então, até pode acontecer esporadicamente, mas um outro atleta não pode ficar Calma aí, entregando, Claudinha. né? Deixa eu Oi? entender. O que tá verde é que pode, e o que tá vermelho é que não pode, é isso? Eu estou lendo agora com vocês, tá? Então, Então, estou o que tá entendendo, assinalar é ok, ali, se assinalar verde é ok. ok. Então, ele pode transportar a água, Isso, ele ele pode pode, na largada, ele já a mão lá, pode, colocar o fim na mão. ele pode largar com aquele coletinho de água, que não tem problema, e ele pode tomar dali o quanto ele quiser, tá? Ah, tá. Ou ele pode, naquela estação de água ou estação de abastecimento, pegar a sua bebida e levar na mão o quanto ele quiser. Ele não precisa parar na mesa tomar, ele pode pegar de lá e tomar a qualquer tempo, tá? O que ele não pode é pegar de um local que não seja uma estação oficial, porque a gente não tem uma fiscalização ali, né? E nem tomar se ele pegou alguma coisa fora da estação oficial, tá? Beber água ou tomar abastecimento sem ser uma estação oficial e por motivos médicos, claro que pode, né? E normalmente vai ser justamente um oficial, alguém designado pela equipe médica que vai estar entregando essa bebida para o atleta. Partilha de abastecimentos, água e esponjas entre atletas. Normalmente não pode, apesar de ter escrito assinalar aqui, tá? Mas esponja, né? E esporádico, aquilo que eu estava falando lá em cima, não tem problema uma vez ou outra, né? Ou seja, não pode ter um outro atleta ajudando o outro o tempo todo. E esporadicamente até pode acontecer. Ou seja, logo abaixo tem essa explicação. Ó, apoio contínuo de um atleta a um ou mais atletas pode ser considerado injusto. Então, isso daqui a gente pode sim considerar uma desqualificação, ou primeiro uma advertência e depois uma desqualificação. Essa, Mar... essa questão da esponja, da Ah, água, compartilhar, né, o atleta, nas corridas de rua acontece muito que o da frente tentou pegar, não conseguiu, o de trás vem, pega, entrega. Isso é válido, né? Não é considerado uma assistência. A gente só tem que tomar cuidado quando a gente está falando de corrida de rua, em elite e não elite, né? Corrida de massa e corrida de elite, tá? Mas Sim. aí a gente leva depois para a questão da corrida de rua. Só voltando aqui. Marcação de ritmo em corrida por atleta ultrapassado ou não participante da corrida. Isso não pode, assistência não permitida. Marcação de ritmo por dispositivo técnico, além dos especificamente autorizados, ou seja, vai usar um polar, vai usar, ele não pode usar algum outro dispositivo técnico que não seja autorizado. Posse ou uso de gravadores de vídeos, CD, transmissor de rádio, telemóvel nosso celular, dispositivo semelhante na área de competição. Então, ele não pode nem ter posse, nem usar, tá? Tecnologia ou dispositivo que ofereçam vantagem, além do calçado autorizado, né, de acordo com a regra 5, a regra técnica. Então, não pode ter uma mola, alguma coisa assim, né, um rolamento que leve ele. Pode. Auxílio mecânico, à exceção da utilização por atletas com autorização específica, ao abrigo do regulamento de auxílio mecânico.
O abrigo é de acordo, né, ou que está contemplado no regulamento específico sobre algum auxílio mecânico. Então, por exemplo, eu tenho um atleta que tem uma diferença de tamanho dos membros inferiores, ele precisa de uma órtese específica e isso tem que ter sido autorizado pela própria World Athletics. Então, normalmente, quando ele se apresenta na câmara de chamada, ele vai apresentar essa autorização da World Athletics ou do comitê organizador local ou do delegado técnico, né? Aconselhamento ou apoio da parte de qualquer oficial da competição que não esteja relacionado com o papel específico do oficial neste momento. Então, assim, a gente já sabe que enquanto oficial, a gente não pode passar orientações técnicas para os atletas. Então, isso, aconselhamento de treino, não pode. Ponto de chamada em prova de salto. Ponto de chamada é ponto de impulsão, aonde o atleta bateu o pé para fazer a impulsão. Então, eles chamam de chamada, tá? Não podemos dizer, antigamente a gente ficava lá, olha, você bateu o pezinho aqui, o outro, você bateu o pezinho aqui no momento do aquecimento. A gente não pode sinalizar, tá? Posição do pé no caso de uma falha do pé. Aquela história, né, de que a gente tem, quando usa plasticina, e que está marcado lá o erro, ou agora a gente tem uma telinha para mostrar onde que foi a falha, isso sim a gente pode mostrar, tá? Fornecimento de intervalos de tempo ou de distância durante uma corrida, e isso a gente não vai poder sinalizar por pessoas normalmente não autorizadas. O fornecimento de intervalo de tempo ou de distância, isso quando a gente tem para todos os atletas, isso não é um problema e a gente normalmente tem aqueles mostradores no chão. Receber apoio físico de outro atleta que ajude a fazer progresso numa corrida. Então, lembrem que a gente pode, enquanto oficial, ajudar um atleta a levantar, retomar a posição em pé, e outro atleta também pode fazer isso, também pode ajudar um outro atleta a retomar a posição em pé, o que não pode ajudar a fazer a progressão numa corrida. Agora, exemplos de assistência permitida: comunicação entre atletas e treinadores não presentes na área de competição. De modo a facilitar essa regra, deve ser atribuída uma área nas bancadas, ou seja, ali no estádio, né, especificamente aos treinadores, seja na bancada, arquibancada, ou se tem um fosso, é uma área muito distante e que é necessário ter uma área restrita mais próxima do local da prova, também pode ser feita. Mas isso, claro, quem vai definir é o delegado técnico, a gente só faz cumprir. Exames, tratamentos médicos ou de fisioterapia, claro que tem que estar de acordo com o definido na regra técnica 6.1, e ali o abrigo é de acordo, né? Para permitir a um atleta que se encontre na área de competição participar ou continuar a participar. Então, é uma assistência permitida, mas tem que ser uma equipe de saúde oficial, tá? E estrutura para proteção pessoal e ou com fins médicos, ou seja, uma ligadura, uma fita, uma cinta, que eles chamam de cinto, suporte, refrescamento de pulso, olha só, são termos aí, ajuda à respiração, né? Então, esses são exemplos de assistência permitida que pode estar lá para vocês, o que que é permitido, o que que não é. Então, talvez O que tenham ajuda a situações, respiração? O que ajuda a respiração? O que por é exemplo, refrescamento? Deve ser aquelas coisas de pulso, né? De assim, ó, ligadura. sabe aquele negócio que eles usam no nariz para abrir um pouquinho o nariz, Ah, tá. tá? Então, Entendi. pode usar isso. Dilatador nasal. Obrigado, cocadinha. Beleza? Vamos lá para o próximo. Ligadura, o que é ligadura? Ligadura, vamos procurar aqui certinho, mas provavelmente é alguma cinta. São as ataduras. Beleza. Tranquilo? Não entendi. Atadura. São as ataduras, aquelas bandagens que fazem no braço, nas pernas, tá? Não, entendi. É que saiu abafado a voz. Working with o ter technical oficiais. Trabalhando com outros oficiais técnicos, né? Então, a gente tem o referee, que para Portugal, todo mundo junto. Como é que é o nome do referee para Portugal? Abra o microfone e fale o nome do referee. Podem? Árbitro. Todo mundo, abre o microfone e fala árbitro. Árbitro. Beleza. Árbitro. Agora vamos só fazer a correlação. Como é que é o nome do referee no Brasil?
Árbitro-chefe. Árbitro geral. Árbitro Geral. Árbitro Árbitro geral. geral. Claro para todo mundo que o referee no Brasil é árbitro geral, mas para quem vai fazer o bronze de pista e campo é o árbitro, somente árbitro, porque é o português de Portugal, tá? Então, ele está Ok. correlacionado. Alguém quer falar? Então, gente, Não, desculpa. Eu queria que você repetisse, por favor, Cláudia. Aquiles, assim, ó. Nós temos no Brasil o árbitro e o árbitro geral, tá? Somente no Brasil que a gente tem árbitro e árbitro geral. No mundo todo se tem juiz e árbitro. Só que no Brasil, como eu comentei com vocês, o juiz de direito disse que não pode ser usado o termo juiz, que somente quem julga no Brasil são juízes de direito e não juiz esportivo. Então, eles abortaram a missão do uso oficial do termo juiz, apesar que a gente continua julgando e arbitragem é a mesma coisa que julgamento, né? Nos livros de regras que a gente tem no Brasil, a gente só usa árbitro para chamar o juiz e árbitro geral para chamar o árbitro para Portugal. Copiou? Depois a Sim, gente sim, faz uma sim. correlação. Então, lembrando que o árbitro, que eu vou estar chamando de árbitro aqui, que a gente está falando de Portugal, ele está intimamente ligado, né, ao delegado técnico, o diretor de competição, né, também ao delegado médico, então, às vezes, ele precisa ter essa interlocução. Ele vai ter uma interlocução, claro que dentro das provas específicas, né, aos juízes de marcha atlética, aos juízes da câmara de chamada, né, ao juiz responsável pela medição eletrônica. Ele também tem lá uma fala direta, né, com o coordenador técnico. Ele vai ter, aí, claro, né, dentro das suas questões, vamos supor, ele tem que assinar as súmulas. Então, se ele assina as súmulas, e me lembrem, como é que é o nome da súmula? Estava lá no primeiro slide, alguém anotou? Notei. A Cartão súmula. de resultado. Carta de resultados? Cartão de resultado. Cartão de resultados. Obrigado, Holanda. Então, ele tem que ter contato direto com o secretário de competição, se é ele quem vai levar esse cartão de resultados lá para entregar na secretaria, né? Se tem alguma situação, vamos pensar que é o árbitro de pista, né? Teve alguma situação que ele está em dúvida, ele pode estar falando com o juiz de photo finish, né? O coordenador de competição, além do coordenador técnico. Se é um árbitro de pista ou qualquer outro árbitro de campo, ele tem os seus juízes que estão intimamente ligados a ele, tem os contadores de voltas, tem os inspetores de pista, tem toda a equipe da partida ou equipa da partida, né? E também o juiz ou o operador de anemômetro, tá? O delegado técnico. Aqui no caso, vamos ver se eu consigo, se tem alguma Cláudia, coisa para escutar. Working Oi, ou ter technical oficiais. pode falar, Holanda. eu só queria saber qual é a diferença entre o referee e o umpire. Umpire é o inspetor de pista. Tá. Tá? Vamos lá. Delegado técnico. O que eles querem dizer com receber instruções e tarefas? O árbitro, e quando eu estou falando árbitro aqui é o referee, ele vai receber instruções e tarefas designadas pelo próprio delegado técnico muitas vezes. Ele tem que estar ciente de informações fornecidas a atletas e equipes ou equipas, decisões e resoluções feitas pelo delegado técnico, interagir quando aplicável com o delegado técnico e o diretor da prova para tomar decisões relativamente a situações que surjam durante a competição, para a qual não existam disposições ou quando possa existir um motivo para um desvio das regras. Olhem só, regulamentos e disposições aplicáveis. Então, a gente tem que tomar muito cuidado que às vezes tem situações, são exceções e que às vezes acabam sendo aplicáveis. O delegado técnico não se sobrepõe em quaisquer situações em que tenham sido atribuídos poderes e responsabilidades de forma exclusiva e específica ao árbitro, ao abrigo das regras, ou seja, de acordo com as regras,
Mesmo o delegado técnico tendo um poder maior, uma hierarquia maior dentro da competição, para aquela prova tem funções que são exercidas somente pelo árbitro, somente pelo referee, que nem o delegado técnico pode se sobrepor, tá? Vamos lá, delegado médico. Dirigir situações aplicáveis que surjam durante uma competição, o delegado médico, por exemplo. Ele está tendo aqui uma dor muito importante, preciso de um atendimento e eu preciso de uma decisão do delegado médico se esse atleta pode continuar na prova ou não. Então, é esse o contato que o referee, que o árbitro vai estar fazendo com o delegado médico. Efetivar em listas iniciais ou listas de saída, né, ou listas de partida, como queiram, aqui em Portugal é listas iniciais ou classificações, quaisquer desistências ou retiradas por ordem do delegado médico. Então, pode ter uma prova que o delegado médico diz, olha, esse atleta não fica na prova. E não fica, né? É decisão do delegado médico. Verificar, deixa eu só fechar isso aqui. Verificar estruturas de proteção pessoal. Estou em dúvida se isso é válido ou não é válido porque se o atleta está dizendo que ele está usando isso daqui para proteção pessoal, mas eu estou em dúvida se isso daqui realmente protege alguma coisa ou se está incorreto. Então, na dúvida, ele também pode consultar o delegado médico. Diretor de competição e apresentação da prova. O árbitro ele tem que se comunicar de forma eficaz com o diretor de competição. Posso começar a prova? Vai apresentar os atletas? Perfilo, não perfilo, né? Dirigir quaisquer incidentes que surjam e que possam ter impacto ou provocar atrasos na competição. Então, tem uma situação lá, quebrou o cabo do martelo, eu só tenho martelo para a prova. Então, são incidentes que podem impactar justamente no atraso na competição. Então, também tem que fazer esse contato direto com o diretor de competição. Receber instruções relativas a assuntos relacionados com a apresentação da prova, aquilo que a gente falou, vamos começar a apresentar da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, eles ficam de frente para onde, né? Estabelecer contato para avisar ou convidar a saída da área de competição ou outras áreas relacionadas de pessoas que não sejam os atletas. Então, ó, tem tal pessoa aqui dentro, estou tirando da prova, né? Diretor de competição, comunicar de forma eficaz com o diretor da competição, que eles chamam de diretor de reunião. A reunião para eles é a competição. O diretor técnico, né? Vamos pensar lá, quem que é? Kellerman, é o Flor, é o nosso diretor técnico aqui. Solicitar modificações ao equipamento ou à disposição do local, avisar caso seja necessário alterar o local de competição, ó, quebrou a tábua, eu vou ter que mudar para outro, que eu não consigo fazer o salto em distância aqui, vamos ter que mudar para outro setor. Durante provas de lançamento, quando um recorde for igualado ou superado, marcar de imediato o implemento, eles estão chamando de implementação usada, e procurar conformidade. Voltar a verificar tais implementações após o término da competição. Então, tomem cuidado, muita gente acha que ele bateu o recorde com o implemento, lá o peso, eu já tiro da prova esse peso para que o diretor técnico faça a validação. Não, gente, todo mundo tem direito a usar esse implemento até o final da prova. Quando terminar a prova, eu já assinalei na súmula, né, no cartão de resultado, eu tenho um cartão de resultados outro, que não as marcas, mas sim quais implementos foram usados, eu sei qual foi, e aí ao final é importante a gente repassar para o diretor técnico revalidar, tá? Aí a gente tem juízes de photo finish, cronometragem com chip. Antes de cada sessão de competição, observar o teste de controlo zero, que é o nosso teste zero, efetuado pelo juiz-chefe de photo finish, de acordo com a regra 1919, em casos em que seja utilizada a cronometragem com chip, que é o transponder, garantir que a cronometragem manual ou outras tecnologias estão disponíveis, de modo a ajuizar chegadas próximas e garantir que a ordem está correta. O juiz-chefe do photo finish pode atuar enquanto o árbitro aprova os resultados das corridas. Tá? Então, é importante a gente ter sempre essa parceria com o juiz-chefe de photo finish. Secretário de competição. Gente, isso daqui talvez seja muito tranquilo para alguns e para outros isso aqui pareça ser novidade, tá? Mas quando a gente está falando do secretário de competição, ele tem que conferir se na súmula foi feito dessa forma. Se não for, ele tem que corrigir lá. Tem que garantir que os resultados de todas as provas cheguem ao secretário de competição, né? O árbitro, né, tem que garantir.
Nos casos em que for utilizado um sistema de resultados computadorizados, olhar, verificar no sistema se está lá, se foi introduzido corretamente todos esses resultados. Garantir que qualquer desvio das especificações utilizadas, por exemplo, implementação de pesos, altura das barreiras, numa prova é claramente indicado nos resultados. Garantir que são utilizados estes símbolos aqui, DNS, DNF, no mark, DQ, quando tem uma regra que foi quebrada, então depois do DQ tem que ter o número da regra, né? A bolinha, se o atleta passou corretamente, né? Uma barra, um X se ele cometeu alguma falha, um tracinho se ele passou alguma tentativa, um Rzinho se ele desistiu de uma prova de campo ou de uma prova combinada naquela, né? Naquela prova, um Qzão se ele foi qualificado por colocação ou por índice, no caso de provas de campo, um Qzinho se ele foi qualificado por tempo, né? Ou Claudinha, só interrompendo um pouquinho ali. fala. O Rzinho é quando ele é retirado da competição, mas eu não entendi. Você falou Não, tá, combinado, ele pediu para sair. Essa parte aí fiquei um pouco confusa aí. R é retired. Ele se aposentou da prova, tá? Então vamos supor, ele Ele não fez vai competir mais. vamos lá, ele está fazendo salto em distância, ele fez a primeira tentativa e machucou. Ele tentou fazer a segunda tentativa e falhou. Aí ele chegou para você e fala assim, ó, estou desistindo da prova na terceira tentativa, porque eu não consigo mais continuar. Então a gente não vai fazer um tracinho de passo. Ele vai pôr um Rzinho, ou seja, todo mundo que está acompanhando a prova ao vivo no mundo todo, porque está lá no sistema eletrônico, sabe que o atleta tal que tem o Rzinho na súmula, não vai mais fazer nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta, nem a sexta tentativa. Mas esse Rzinho é colocado onde? Por Na exemplo, na terceira tentativa. tentativa, na Isso, tentativa que ele pediu para sair. As outras você não faz nada. Você não põe nada. isso, positivo, tá? Então a gente sabe exatamente onde ele abandonou a prova. É aquele antigo AB, né? Mas antigamente Ok. era assim e na pista é o DNF, tá? Vamos lá. Se ele avança para a próxima fase, não por um Qzão e nem por um Qzinho, e por uma decisão do árbitro, porque aconteceu alguma situação e o árbitro decidiu mandá-lo para a próxima fase. Então, é um Qzinho e um Rzão de referee. Então, a gente sabe que esse atleta está indo para a final por decisão do árbitro. Agora, se ele avança para a próxima fase por uma decisão do júri de apelo, então é um Qzinho e um J grande de júri, né? Se ele avança por sorteio, e isso é uma inserção, né, da regra agora, então talvez caia. Quando eu tenho 9 atletas que poderiam estar indo para a final, pelas questões de quantidade de atletas, X primeiros lugares e 2 melhores tempos. Só que os 3 melhores tempos ficaram tudo igual. E eu não tenho raia para pôr, eu não tenho uma nona raia, só tenho 8 raias. E eu não consigo colocar 2 pessoas nos 100 metros correndo numa raia única. Então, eu vou fazer um sorteio entre os 3 ou entre os 2 que ficam lá no último, né, na pior colocação, mas que poderia estar na final. Então, a gente sabe que qual atleta vai avançar quando tem esse empate de todas as possibilidades, um Q e um D, um Qzinho e um Dzão, que é por draw, né, por sorteio. Então, mesmo que seja em português, é um Qzinho e um Dzão de dado, tá? Quando eu tenho marcha atlética, eu sei que eu tenho o sinal de que não está mantendo a extensão do joelho, que seria um sinal de maior, ou um sinal de tio se ele está flutuando. No caso de um cartão amarelo, é um YC grande. Se eu tenho um segundo cartão amarelo, ele tem poder de cartão vermelho, mas ele não foi mostrado um cartão vermelho direto, então é YRC, que é o Yellow Red Card. Ou se foi um cartão vermelho direto, é um RC. E se eu tenho uma infração por pisar, né, na linha, ou pisar para dentro, dependendo da prova que a gente está falando, é um Lzão de lane, de linha, tá? Então, isso é importante que conste nos resultados, porque se na próxima fase daquela mesma prova tiver de novo uma nova infração, e ele já teve na fase anterior, então ele vai ser um DQ naquela fase da prova.
E se ele resolve, isso também é uma nova inserção da regra, se ele resolve competir, ele pede para correr sob protesto, ou para competir sob protesto, e o árbitro autoriza que ele compita sob protesto, os resultados até então não vão estar sendo validados, mas ele está competindo, é importante que tenha um pesão, né, de protesto, tá? Então, garantir quando o atleta é avisado ou desqualificado devido à infração de uma regra, a referência ao número de regra que vai aparecer nos resultados. E garantir que Daí quando Oi? Aonde no resultado eu colocaria esse P? Ele está competindo sobre protesto, eu ponho, ele saltou 7,30 metros e eu ponho o P do lado do 7,30? Você está falando durante a prova, né? Isso aqui é o resultado oficial que o pessoal da secretaria vai fazer, não é? Isso, se ele ainda... Então, Esse é um eu vou resultado... digitar o resultado, eu vou jogar o resultado para o pessoal saber porque está indo sobre protesto. Isso. Eu ponho lá. Ele saltou lá, o resultado final dele é 7,30 com o pesão do lado? Normalmente, a gente está colocando isso durante a prova que está se realizando, né? Para as pessoas entenderem que ele está saltando, mas ele está saltando sob protesto. Normalmente, a gente já tem uma decisão no decorrer da prova, né? Que a gente aceita Mas ou não aceita. você coloca onde na súmula isso daí? Do lado do número da distância? Pode estar colocando no resultado final, ou na hora que está aparecendo no placar, alguns placares estão preparados para pôr o P. Nem sempre a gente tem. Entendi. Tá? Garantir que quando um atleta é avisado ou desqualificado devido à infração de uma regra, a referência ao número de regra vai aparecer de forma correta nos resultados, ou seja, ele teve lá um yellow card, tem que dizer o porquê que ele recebeu. Se ele recebeu um DQ, por que ele recebeu aquele DQ. E garantir que quando o atleta é desqualificado por conduta antidesportiva imprópria, a referência aos motivos pelos quais a desqualificação também aparece no resultado. Rapidinho, contador de volta, dirigir o trabalho dos contadores de volta, então quando a gente está falando tudo do papel do árbitro, tá? Dos juízes, receber todas as informações necessárias para decidir ou reconsiderar um protesto, por exemplo, eu não estava aceitando que aquele atleta aquele resultado dele fosse correto, porque para mim tinha sido uma bandeira vermelha, mas um outro juiz chegou e falou: olha, aconteceu isso. Ah, não, então tá bom, então vamos validar esse resultado, tira o pezinho, já está valendo esse resultado. Então, recebe todas as informações necessárias para decidir ou reconsiderar uma situação de protesto. No caso de deliberação manual, decidir relativamente à ordem de chegada de corridas, caso os juízes não cheguem a um acordo. Ou seja, os juízes que estão na linha de chegada não conseguem dizer quem foi o primeiro, segundo ou terceiro, você não tem o apoio, vamos supor, de um juiz de fotofinish, é o árbitro de pista quem vai estar decidindo isso, né? Fiscais, utilizar equipamento enquanto assistentes, incluindo a supervisão das zonas de transmissão de testemunho, traduzindo o que é transmissão de testemunho. Abram o microfone e falem. Passagem do bastão. Beleza. Trabalhar através do chefe dos fiscais, quando este for nomeado, posicionar da melhor forma para observação de determinadas partes de corridas e quaisquer infrações, receber relatórios de quaisquer infrações, incluindo no caso de um atleta ou equipa, que é a equipe, não terminar uma corrida, tá? Então, o árbitro tem que estar intimamente relacionado aos umpires, né, aos fiscais de pista. Equipa de partida, garantir que a equipa de partida está ciente do seu papel na equipa, ou seja, você vai dar o tiro, você vai ser o verificador, você vai ser o assistente, blá, blá, blá. Então, o árbitro tem que estar inteirado disso tudo, né? Trabalhar com o juiz starter, vejam que ele chama juiz starter, que é o nosso árbitro de partida, e aqui a gente está chamando de juiz de partida, conforme necessário para determinar se uma partida foi justa, oferecer orientação e apoio ao assistente do juiz starter quando necessário. Tá? Então, o papel do árbitro, que está dentro da equipa de partida, trabalha em nessas instâncias. O árbitro, junto do operador de anemômetro, vai garantir que o anemômetro está corretamente posicionado, ou seja, é papel do árbitro, antes da prova, verificar se o anemômetro está colocado corretamente, né, adjacente à pista individual, quando a gente está falando da pista,
que é da raia 1, no máximo a 2 metros de distância da pista, a 1,22, esse é 1,22, é justamente onde passa o vento, né, porque cada anemômetro é de um jeito. Para corridas de 50 ou 60 metros, isso é importante que a gente saiba, né, se a gente está fazendo uma corrida de 50 metros ou uma corrida de 60, tem que ter anemômetro, e a gente está falando de prova fora de um campo indoor, né? A gente está falando de campo aberto, é a 30 metros da linha de chegada. Se não, a gente já sabe que é a 50 metros da linha de chegada. Garantir que o anemômetro está corretamente posicionado para as provas dos saltos horizontais, que é do mesmo jeitinho, porém a 20 metros da linha de impulsão, ou da linha de medição, que aqui eles estão chamando de linha de chamada, tá? Então, linha de medição é linha de chamada. Garantir que o anemômetro é do tipo correto para o nível de competição, ou seja, não pode ser qualquer bagaceira, né? Então, a gente vai olhar se o anemômetro dá válido ou não, senão a gente não vai dizer assim, então não tem prova. Vai ter prova, mas pode ser que os resultados não sejam validados se o anemômetro não é de acordo com o que diz a regra. Garantir, a gente tem que testar se esse anemômetro está funcionando, né? Garantir que, em caso de um registro manual, que o juiz está a registrar a medição de forma correta, lendo em metros por segundo, ou seja, se alguém está pondo no papel, fazendo o registro manual, se ele está fazendo certinho, né? Se a leitura está em metros por segundo, arredondado para 0,1 metro por segundo superior, a menos que a segunda casa decimal seja 0, e depois talvez a gente faça um exercício de arredondamento, estou até arredondamento pondo aqui para a gente lembrar, sempre na direção positiva, então tomar cuidado para não colocar o anemômetro montado na posição invertida. Garantir que no caso de um sistema automatizado, a medição está a ser carregada de forma correta, né? Às vezes o anemômetro, ele envia diretamente, né, os valores metros por segundo, e a gente tem que ver se está fazendo isso corretamente. Garantir que as leituras de 0 são registradas como 0,0 ou mais 0,0, mas nunca menos 0,0, tá? Juízes de marcha. Os juízes de marcha, liderados pelo juiz-chefe de marcha, tá? Tem total autoridade relativa aos assuntos relacionados à técnica, à definição de marcha atlética, ou seja, a gente como árbitro de pista, a gente como árbitro naquela prova de marcha, que eles chamam ou árbitro de corrida quando é corrida, ou árbitro de marcha quando a gente está falando de marcha, tá? A gente tem todas as outras funções que um árbitro vai fazer, como penalidade por estar empurrão, cotovelada, ordem de chegada, né, má conduta, conduta imprópria, mas, tecnicamente, nós não temos jurisdição, enquanto árbitros, para definir se um atleta está infringindo uma regra técnica da marcha ou não. E isso é competência dos juízes de marcha, né, liderados pelo juiz-chefe de marcha. O árbitro tem autoridade total sobre todo o restante aspecto relacionado à condução de corridas, como desqualificar qualquer atleta que não entre na área de penalidade ou permaneça na mesma durante o período de tempo designado. Ou seja, vejam, isso aqui é uma regra vinculada à marcha, ou seja, ele recebeu 3 cartões, 3 propostas de desqualificação, aqueles 3 cartõezinhos vermelhos, né, que estão lá na frente naquele quadro, e aí está definido que com 3 ele vai ter que entrar na zona de penalidade. Não existe mais pit lane, é zona de penalidade, tá? E aí o atleta não entra. Se ele não entra, é a gente que vai estar, enquanto árbitro, desqualificando, e não a equipe de juízes de marcha, tá? Ou ele entrou, ele tinha que ter ficado 1 minuto lá dentro, só que ele saiu com 30 segundos. Então, é a gente quem vai, né, fazer toda a aplicação de regra por má conduta ou por não seguir essas regras técnicas da prova e não da marcha. Adicionar o período de tempo aplicável e ajustar o resultado de uma corrida em casos que não seja viável o atleta entrar na zona de penalidade antes do final de uma corrida. Então, na marcha atlética, me corrijam, a cada 10 km é 1 minuto, é isso? De penalidade? Se sim, e o atleta está na última reta quando ele recebe o terceiro cartão vermelho e não daria tempo dele entrar na zona de penalidade, ele termina, mas depois se acrescenta esse tempo para ter o tempo do atleta, tá?
Juiz de medição, que é aquele que está cuidando, né, da medição por vídeo ou da medição eletrônica. Então, nos casos que esteja sendo utilizado esse tipo de medição, a gente tem que supervisionar uma série de medições. Normalmente a gente agenda 1 hora antes do início da prova para ver se está tudo funcionando, calibra com uma trena metálica, garante que essa medição está de acordo, recebe os relatórios, ou seja, a gente assina, né, as medidas que são feitas, garante que são efetuadas as medições de verificação após cada prova, normalmente com marcadores e não com a fita de aço. O que significa isso? Então, normalmente as equipes de medição eletrônica já deixam uns pontos fixos e a gente consegue fazer medições mais ágeis depois da prova, tá? Mas antes a gente sempre vai fazer com essa fita metálica. Quando surgir a necessidade, ordenar que sejam feitas medições de verificação durante uma competição. Alguém chutou tripé onde está né, o equipamento. Então, às vezes, a gente tem que refazer para garantir que seja realmente aquela medida. E supervisionar coletivamente a medição de desempenho de recorde, ou seja, desempenho ou tentativas onde são feitas o recorde. E os juízes da câmara de chamada, garantir que a câmara de chamada esteja corretamente configurada, funcionar de forma eficiente, lidar com assuntos referidos pelos juízes. Os juízes chegam e falam assim: olha, aconteceu tal coisa, tenho tal dúvida. Então, a gente vai manejar enquanto árbitro, né? Lidar com qualquer questões relacionadas à conformidade de sapatos para a competição, se tem alguma questão colocada lá como prego, né? Alguma situação que envolva os sapatos, lidar com qualquer assuntos não resolvidos relacionados com possibilidade aqui, com o comissário de publicidade a existir. Traduzindo em miúdos, eu acho que é publicidade, não possibilidade, tá? Normalmente, em grandes competições, tem um comissário de publicidade que vai estar interagindo conosco. Vamos lá. Mas no caso da câmara de chamada, se a gente tiver alguma dúvida e for designar para câmara de chamada, a gente precisa ter a nossa chamada de emergência, o número do OG, né? Que é o chefe mor da câmara de chamada. Né, Og? Podemos, Og? Você deixa? Veja bem, esse último que você Intervenções citou, comuns em competições. Espera só um pouquinho, Og, já TR dei o ok aqui. 6.3. Uma marcação de ritmo em corridas. O árbitro deve prestar atenção ou lidar com quaisquer relatos de marcação de ritmo durante corridas. Pessoal, vou passando rapidinho aqui, tá? Intervenções comuns em competições. TR 17.1. Obstrução e derrubamento. O árbitro deve prestar atenção ou lidar com quaisquer relatos de obstrução ou derrubamento, quando isso implicar o impedimento do progresso de um atleta. Caso o atleta, equipa afetada tenha, em circunstâncias normais, concluído a corrida com esforço de boa-fé, em caso de derrubamento ou obstrução, o árbitro pode listil igual textalign justifie, maior que caso esta situação tenha sido causada por outro atleta de forma não intencional ou não tenha sido causada por qualquer atleta, ordenar que a corrida para alguns ou todos os atletas, equipas de estafetas voltem a ser realizadas, ou permitir que o atleta, equipa, se possível, passe à ronda seguinte, CR 18.7 ou TR 8.4. Listil igual textalign justifie, maior que caso se determine que outro atleta foi responsável, desqualificar o atleta ou a sua equipa de estafetas dessa prova e ordenar que a corrida para alguns ou todos os atletas, equipas de estafetas voltem a ser realizadas, ou permitir que o atleta, equipa, se possível, passe à ronda seguinte, CR 18.7 ou TR 8.4, sem a participação do atleta ou equipa desqualificado a listil igual textalign justifie, maior que em casos sérios, exercer os seus poderes ao abrigo da TR 7.1 e 7.3.
Olha, é só um pequeno exemplo, né, de situações que acontecem, por exemplo, o árbitro de pista que estaria decidindo se vai desqualificar ou não, né, e se vai passar para a próxima fase um atleta por conta de uma situação que ocorra numa fase anterior, tá? Quando está bem claro assim o texto, gente, eu não vou parando, senão nós vamos ficar aqui pelo menos uma semana no curso, mas eu quero só que vocês tomem cuidado, porque a gente tem a questão do derrubamento, né? Ou seja, a gente usa obstrução ou empurrão, né? E aqui o empurrão pode ser inclusive derrubar um atleta. Intervenções comuns em competições. TR 17.3 Infrações nas pistas individuais. O árbitro deve prestar atenção ao lidar com quaisquer relatos de atletas que cometam infrações às regras de pistas individuais explanadas na TR 17.2.3 e 17.2.4 e caso esta situação se verifique, INBSP. List illegal textalign justifié, maior que desqualificar o atleta ou equipa de estafetas, a menos que se verifiquem as exceções definidas na TR 17.3. List illegal textalign justifié, maior que, quando aplicável, garantir que o símbolo L é introduzido no resultado da corrida e na lista inicial da próxima ronda, a existir, nos casos em que um atleta cometa uma infração única que não tenha como resultado a desqualificação imediata. Gente, ó, vocês estão vendo o que significa pista individual? Tá claro para todo mundo o que que é? Que são as corridas em raias, quando a gente está falando do L, né? Que é nas provas onde tem a corrida em raias, corridas raiadas, né, estão explicadas de acordo com essas duas regras, que são 17.2.3 ou 17.2.4. Tranquilo, na raia 6. Vamos lá. Intervenções comuns em competições. TR 17.4 Vantagem material. O árbitro deve prestar atenção ao lidar com quaisquer relatos de atletas que procurem ganhar vantagem material ao melhorar a sua posição de qualquer forma, e podem desqualificar tal atleta, incluindo se este sair de uma posição encurralada e correr no interior da pista. Se alguém tiver alguma dúvida, avisa, senão eu vou passando. Intervenções comuns em competições. TR 17.654.1355.1056.9 Sair da pista ou do percurso. O árbitro deve prestar atenção ao lidar com quaisquer relatos de atletas que saiam voluntariamente da pista ou do percurso durante uma corrida, e devem. List illegal textalign justifié, maior que no caso de uma corrida de pista, TR 17.6. List illegal textalign justifié, maior que exceto nos casos de um atleta de estafetas que recupera um testemunho caído de forma válida, ao abrigo da TR 24.4, garantir que o atleta é exibida nos resultados como DNF. List illegal textalign justifié, maior que caso o atleta tente voltar a entrar na corrida, desqualificar o atleta. List illegal textalign justifié, maior que no caso de uma corrida de estrada, TR 54.3 ou 55.10, ou de corta-mato TR 56.9. List illegal textalign justifié, maior que garantir que o atleta é exibida nos resultados como DNF. List illegal textalign justifié, maior que nos casos em que a distância da corrida tiver sido encurtada, desqualificar o atleta. Então, gente, lembrem, a gente já sabe que corrida de estafeta, né, é a corrida de revezamento. Então, aqui no caso de uma corrida de pista, né, exceto conforme, eu estava falando aqui, exceto no caso de corrida de revezamento, onde um atleta, por exemplo, derrubou o testemunho. Derrubou o quê? Derrubou um bastão. Ele sai da sua raia para buscar o bastão, para buscar o testemunho,
né? E claro que isso não atrapalha um outro atleta, de que ele não encurte percurso, ou seja, tudo certinho. Então, se ele abandona a pista, se ele sai da pista, então vai ser um DNF, porque ele parou a prova. E daí, se ele tenta voltar, aí vai ser um DQ, senão um DNF, tá? E no caso de corrida de estrada é corrida de rua. E corrida de corta-mato, que é o nosso cross country, corrida através do campo, tá? Então, isso é importante a gente ter, que quando abandona o percurso é um DNF, e no caso em que a distância da corrida tiver sido encurtada, vai ser um DQ, tá? Aqui está mostrando o caso do revezamento. Derruba o bastão, vai voltar, né? Então, isso é permitido, contanto que não infrinja outras regras, né? Intervenções comuns em competições. TR 17.10 Posicionamento do anemómetro em provas de pista. O árbitro deve garantir que o anemómetro está posicionado corretamente e em funcionamento para todas as provas de pista relevantes. Lembrando que aqui, que é a altura de 1,22, né? Intervenções comuns em competições. TR 17.14 Indicação de tempos intermédios. O árbitro pode autorizar pessoas a informarem os atletas de tempos intermédios durante corridas, a partir da área de competição, desde que Listil igual textalign justifique, maior que não existam mais de 2 pontos de cronometragem nestes moldes e NBSP. Listil igual textalign justifique, maior que não exista mais de uma pessoa em cada ponto de cronometragem. Lembrando que isso aqui são casos muito esporádicos, normalmente em GPs, né? Mas a indicação de tempos intermediários normalmente é mostrado para todo mundo com os mostradores, né? Os relógios. Mas só para dizer que existe essa possibilidade. Intervenções comuns em competições. TR 17.15.4/54.10.8 55.8.8 Água, abastecimento de esponjas em corridas de pista e de estrada. O árbitro deve prestar atenção ou lidar com quaisquer relatos de atletas que, durante corridas, Listil igual textalign justifie, maior que recebam ou recolham água ou abastecimentos sem serem estações oficiais, a menos que fornecidos pelos oficiais da corrida por motivos médicos. Listil igual textalign justifie, maior que tomem o abastecimento pessoal de outro atleta. INBSP. O árbitro deve atuar. Listil igual textalign justifie, maior que na primeira falta, ao emitir um aviso, mostrar um cartão amarelo. Listil igual textalign justifie, maior que numa falta posterior, ao desqualificar o atleta, mostrar um cartão vermelho. Intervenções comuns em competições. TR 20.7 Competir numa hiato ou pista individual diferente. O árbitro, ou o S-delegado S-técnico S, quando nomeado S, pode permitir, quando acreditar que as circunstâncias o justifiquem, que um atleta compita numa hiato ou pista individual diferente da que aparece atribuída ao seu nome na lista inicial. Gente, HIT aqui é alguma série, né? Uma fase, uma série diferente daquilo que ele estava designado. Por exemplo, aconteceu um problema com o bloco, ou alguém segurou ele, teve alguma outra situação, e ele chega numa série diferente na pista. Então, pode ser que permitam que ele vá. Ou aconteceu alguma situação de que está afundada lá a raia 8 e você tem a raia 9. Então, está designado a raia 8 para ele, mas permite que vá na outra raia. Então, é o árbitro também que pode fazer uma intervenção em comum aí, Intervenções mas comuns em pode ocorrer. competições. TR 20.8 Progresso em rondas. O árbitro, juntamente com o S-delegado S-técnico S, quando nomeado S, pode determinar, em circunstâncias pouco comuns ou no caso em que um atleta, equipa tenha sido avançado a, um melhor método dos atletas progredirem para a ronda seguinte em competições com mais de uma ronda. Qual é a sigla que vai estar?
Alguém abre o microfone e fala a sigla, que vai aparecer que esse atleta foi para outra fase, ronda aqui no caso é outra fase. Qzinho pequeno, R grande. Positivo. Intervenções comuns em competições. TR 22.623.724 Corridas de barreiras, com obstáculos e de estafetas e NBSP. O árbitro deve prestar atenção ao lidar com quaisquer relatos de infração das regras por parte de atletas e desqualificar, quando exista justificação para tal, em List igual text aligne justifie, maior que corridas de barreiras, TR 22.6. List igual text aligne justifie, maior que corridas com obstáculos, TR 23.7. List igual text aligne justifie, maior que corridas de estafetas, TR 24. Intervenções comuns em competições. TR 54.7. Embora o árbitro não tenha o poder de intervir em provas de marcha atlética, em situações ao abrigo da jurisdição do juiz-chefe, o árbitro tem a responsabilidade de agir nas seguintes circunstâncias. List igual text aligne justifie, maior que ao desqualificar um atleta que. List igual text aligne justifie, maior que infringe as regras normais de corridas, para além das regras relacionadas com a definição de marcha atlética. List igual text aligne justifie, maior que não entre na área de penalidade após ordem expressa. List igual text aligne justifie, maior que não permaneça na área de penalidade durante o período aplicável. List igual text aligne justifie, maior que adicionar ao tempo oficial do atleta o tempo que deveria ter sido passado na área de penalidade, em casos em que não seja viável dirigir o atleta para a mesma antes do final da corrida. List igual text aligne justifie, maior que receber informações relevantes da parte do juiz-chefe após a corrida sobre todos os cartões vermelhos exibidos e desqualificações efetuadas, e garantir que o resultado da corrida é registado corretamente. Para quem vai fazer a prova de árbitro, juiz de marcha atlética, né? Também tem uma questão que fala o que o juiz-chefe tem que fazer em relação ao árbitro da prova, né? Então, esse é um ponto aqui que é passar as informações relevantes, né, sobre as questões dos cartões vermelhos exibidos, né, e desqualificações efetuadas para garantir que o resultado da corrida está sendo registrado corretamente, porque o árbitro sempre tem que conferir se foi passado corretamente. Pessoal, hoje a gente vai até umas 10 horas, tá? Intervenções comuns em competições. CR 18.3 e TR 8.4.1 Jurisdição. O árbitro de partida, ou caso não tenha sido nomeado, o árbitro relevante da corrida ou marcha atlética, deve ter jurisdição para tomar decisões relativas à partida, caso não concorde com as decisões da equipa de partida. Não deve intervir caso esteja relacionado com uma falsa partida datada pelo SIS, a menos que o árbitro determine que o SIS não está a funcionar corretamente. Pode permitir a um atleta correr sob protestos se o atleta fizer um protesto oral imediato por ter sido indicada falsa partida. Então, gente, só para ter uma ideia aqui, quando a gente está falando de árbitro de pista, tá? Esse árbitro de pista, ele é chamado de árbitro de corrida, né? Ou o árbitro da marcha atlética. E tem aquele árbitro de partida que a gente comentou. Então, ele, quando está tendo um sistema de saída falsa, né? Então, a gente vai usar o que o sistema de saída falsa definir, se foi uma saída real falsa ou não, e tem todo um estudo, né, dos gráficos, que isso fica para um outro momento, mas se o árbitro de partida, ele entender que tem alguma falha nesse sistema, ele pode sim não considerar, tá? Então, isso pode sim acontecer. E normalmente a gente conversa com International Starter, com o árbitro, ou no caso o juiz de partida, né, toda a equipa de partida,
conversa junto com o árbitro de partida para tomar as decisões. Eu tenho uma pergunta. Intervenções comuns em Só um pouquinho. competições. TR 16.5 Abortar a partida. Quando o juiz certeiro abortar a partida de uma corrida, de acordo com a TR 16.5, o árbitro de partida deve avaliar os motivos dados pelo atleta para abortar a partida e, posteriormente, pode avisar o atleta por conduta imprópria ao exibir um cartão amarelo. Caso esta seja a segunda falta do atleta na mesma competição, desqualificar o atleta ao exibir um cartão vermelho. Caso considere que o motivo dado pelo atleta seja razoável, ou caso discorde, em qualquer situação, com a decisão do juiz starter, pedir ao assistente do juiz starter que exiba um cartão verde para indicar que não foi cometida falsa partida. O árbitro de partida deve prestar sempre atenção ao ambiente e às condições em torno da partida. Choquito, fala. Ali no slide anterior, diz que o árbitro de partida, né, no nosso caso aqui, dessa prova, o atleta sob protesto pode competir. A minha pergunta é a seguinte, Intervenções mesmo comuns em tendo... competições. Intervenções comuns em competições. 3 e TR Ixi, voltou tudo. 8.4.1 Jurisdição. Fala, tenta falar aí, Choquito. Não, mesmo tendo o sistema de saída falta, né, Tá? o atleta escutou um barulho, escutou alguma coisa e saiu antes. O atleta protestou, fez esse protesto. Eu escutei um barulho e achei que era o tiro. E no sistema de saída falta, disse que ele saiu antes do permitido. O árbitro de partida, nosso árbitro, né? Uhum. Dessa prova. Ele tem a possibilidade de colocar esse atleta de novo na série ou é o sistema de saída falta que vai definir se ele corre ou não? É o árbitro de partida, que a gente chama de árbitro geral de partida, mas aqui para Portugal é o árbitro de partida. Por isso que a gente diz que as regras, elas dependem de um julgamento que a gente faz, né? Então, e também as situações dependem do nosso julgamento. Se no nosso julgamento, para aquele momento, é a melhor decisão, mesmo que talvez não seja, a gente é que tem esse poder de decisão, né? Então, é bem isso. No nosso caso aqui, é difícil de todas as competições em nível estadual, por exemplo, e algumas a nível nacional, né, de terem o sistema de saída falta. E essa possibilidade sempre pode acontecer, né? Claro, com certeza. Só tem que prestar atenção no seguinte aí, moçada, para não confundir. Saída falsa, se a máquina dá a saída falsa e o árbitro que está dando o tiro lá, que é diferente do árbitro-chefe, né? Que é o árbitro de partida, né? Que eles falam aí, árbitro de partida. Árbitro é uma coisa que ele vai dar o tiro. O árbitro de partida, ele toma a decisão e vai dizer lá, não, eu estou olhando aqui a saída falsa e não concordo. Não foi saída falsa, não, a Wise Forms não está dizendo aqui que estou de acordo. Eu olho lá na minha câmera que eu tenho lá a nível internacional, tem esse recurso e não concordo. Daí ele vai lá e fala para não, o atleta quer correr sob protesto. Ele pode dar aquele cartão branco ou vermelho para correr sob protesto, e quem vai decidir lá depois se ele passa para outra fase não é o júri, no caso aí, o júri de apelo. Certo. Tá? Eu acho que, vamos ver se ele vai mostrar alguma coisa aqui do que o Bira comentou, talvez na sequência aqui dos slides, senão essa informação que o Bira trouxe é bem interessante. Intervenções comuns em competições. TR 16.5 Abortar a partida. Quando o juiz certeiro abortar a partida de uma corrida, de acordo com a TR 16.5, o árbitro de partida deve avaliar os motivos dados pelo atleta para abortar a partida e, posteriormente, pode avisar o atleta por conduta imprópria ao exibir um cartão amarelo. Caso esta seja a segunda falta do atleta na mesma competição, desqualificar o atleta ao exibir um cartão vermelho.
caso considere que o motivo dado pelo atleta seja razoável, ou caso discorde, em qualquer situação, com a decisão do juiz starter, pedir ao assistente do juiz starter que exiba um cartão verde para indicar que não foi cometida falsa partida. O árbitro de partida deve prestar sempre atenção ao ambiente e às condições em torno da partida. Então, essa última frase mostra um pouquinho aí o que o Choquito trouxe de questão. Às vezes alguém na própria arquibancada faz um som que parece uma partida, bate alguma coisa. Então, se no entendimento, né, do árbitro de partida não é uma saída falsa, foi realmente feito de uma forma inadequada, ele pode estar não considerando como uma saída falsa. No caso, por exemplo, de um atleta, está lá na posição, né, já está preparado para a próxima fase depois das suas marcas, e levanta a mão no bloco de partida. Então, é o árbitro de partida que vai chegar perto dele e vai questionar o que aconteceu. Se no entendimento do árbitro de partida, nesse caso aqui de Portugal que a gente está falando, entender que não, que ele só está atrasando, não tinha uma justificativa plausível, ele vai mostrar um cartão amarelo, que é um cartão amarelo de conduta inadequada, né? E não aquele antigo amarelo preto, né? Antigo amarelo preto, que para combinadas ainda se usa um amarelo com preto por primeira saída falsa da prova, né? Mas para as demais não existe, cartão amarelo é um cartão de uma má conduta ali no caso da partida. E se no entendimento dele, né, o atleta fala assim, olha, eu tive que levantar a mão porque o bloco não está ficando, soltou o bloco, ou seja, é uma justificativa plausível, então vai pedir para o assistente do juiz de partida mostrar um cartão verde para todo mundo. Daí não é o árbitro que mostra o cartão verde, é o assistente do juiz de partida, tá? Então, o árbitro de partida, ele mostra o amarelo ou o vermelho, ou como o Bira falou, hoje a gente tem um vermelho e branco para o atleta correr sob protesto, se o próprio árbitro de partida entender que é possível. Vamos ver o que mostra esse vídeo. Os assistentes já viram que está tudo ok. Uns 50 mil tiros, né, Bira? Então, a gente não vai ter vídeo para analisar na prova, mas quando Intervenções a gente comuns em tem competições. de ouro ou prata, pode ter. TR 16.7 Partida de pé. O árbitro de partida, ou caso não tenha sido nomeado, o árbitro relevante da corrida ou marcha atlética, e o juiz starter devem não ser demasiado rigorosos na interpretação das regras de partida para corridas de pista de 800 metros ou mais onde for utilizada uma partida de pé, pois não é incomum existir desequilíbrio numa partida com 2 pontos. Quando, tal como acontece na maioria dos casos, isto for considerado acidental, pedir aos atletas que se dirijam para trás e apelidar a partida de instável. Apenas considerar falsa partida ao aplicar as regras de disciplina no caso de comportamento intencional ou repetido durante a mesma prova. Então, as partidas em pé, elas são mais instáveis, né, do que a saída baixa. Então, toma muito cuidado, porque às vezes só o fato do atleta se desequilibrar para frente e como ele realmente fez o deslocamento, muitos juízes de partida acabam dando uma saída falsa, né? E, na verdade, foi só uma saída instável. Então, claro que a gente está falando de dentro da pista e não um pelotão de corrida de rua, né? Então, nesse caso, aborta-se a saída, volta todo mundo e faz. E, no caso, pode estar mostrando o cartão verde ali. Intervenções comuns em competições. TR 54.855.6 Partida de corridas de estrada. Ou de rua. O árbitro de partida, ou caso não tenha sido nomeado, o árbitro relevante da corrida ou marcha atlética, deve não ser demasiado rigoroso na interpretação das regras de partida em corridas de estrada e apenas intervir em casos de incumprimento intencional das regras.
Apenas retirar a partida de uma corrida em casos especiais, como, por exemplo, quando for claro que o sistema de cronometragem não tiver sido ativado. Então, lembre que em corrida de rua ou eventos, né, de rua também pode ter um evento de marcha que não é corrido, né? Então, tem essa questão também. Gente, são 10 para as 10. A gente parou aqui no árbitro de partida. Tem árbitros em provas de campo, provas combinadas, câmara de chamada. E aí eu vou voltar aqui só para vocês olharem quais módulos ainda faltam, que são avisos e desqualificações, Sim. que é rapidinho esse aqui, né? Tem só 7 slides. E a função dos delegados técnicos nos meetings por convite. Por que que tem a função dos delegados técnicos em meetings por convite? Porque o árbitro bronze, no caso, não sei se eles vão estar permitindo ou não, mas dependendo de cada local, só que o silver e o ouro, eles podem ser delegados técnicos em meetings por convite. Tá? Então, são designações que é importante que o árbitro tenha essa formação, caso ele acabe assumindo uma das funções de um oficial, que é também ser delegado técnico, tá? Então, a gente tem nessa parte, nesse módulo aqui do curso, que a gente está fazendo do bronze, ainda árbitro em prova de campo, árbitro em prova combinada e árbitro de câmara de chamada para terminar, e mais os outros 2. A minha proposta é, amanhã a gente tem um momento ABRAT, tá? E está marcado para 8h30. Então, logo depois do momento ABRAT, né, que a gente tem toda quarta-feira das 8h15 às 8h30, 8h30 a gente inicia e termina. Esse curso aqui estava programado da gente tentar finalizar hoje, tá? Então, se vocês acharem que sim, a gente pode até continuar, não sei como é que está o fôlego de vocês, mas como é muita informação, pode se perder alguma coisa importante, né? A gente considera que 2 horas por noite já está de bom tamanho, e aí a gente vai fazendo, de acordo com o programado na semana, estaria programado para a gente fazer a primeira fase do NAR amanhã, mas a gente vai postergando e qualquer coisa a gente acumula no final de semana, tá? Minha proposta é essa para vocês. Agora, Ô, Claudinha, antes de diga. você passar aí, eu tive que tocou o telefone, eu atendi e não vi os slides. Eu não sei se isso vai ter no outro slide alguma coisa. Quem aplica os cartões, que eu acho que isso é importante deixar bem claro. Eu mostrei, Quem eu que falei para aplica? eles. Ah, tá. Quem que aplica o vermelho e o amarelo, né? Isso, que é o E árbitro quem de aplica o partida. vermelho e o preto, o verde, né? E o amarelo e o preto, né? No caso, só retomando aqui, eu também não sei se, provavelmente vai ter isso no do NAR, tá? A gente vai Depois, né? conseguir ver bem isso, tá? Então, a gente Ah, faz não, essa retomada. porque isso é importante, né? Porque às vezes confunde mesmo. Tá? Quem que Lembrando, aplica lá? o Quem que árbitro aplica só o amarelo e o vermelho? É o isso, árbitro de partida. fulano. Quem que aplica o verde? O árbitro também aplica o verde quando ele pede, né? Mas aquela questão, para deixar bem claro isso, que isso aí é, com certeza, é pergunta de prova. Com certeza, isso que o Bira está levantando é bem importante, a gente vai retomar isso no curso NAR, que daí mostra as fotinhos, as imagens, né, bonitinho, mas pode ser que eles digam, assinale quais são os cartões que o árbitro de partida é responsável em mostrar. Daí eles vão mostrar lá o cartão verde. Não, o cartão verde é o assistente do juiz de partida, né? Então, esses vocês não vão assinalar, tá? Ou colocar verdadeiro ou falso, né? Então, isso pode ter. Então, isso a gente vai estar retomando na sequência. Agora, a TestWe mandou para vocês hoje, ou para uma boa parcela dos árbitros que vão fazer o exame bronze, 2 testes, tá? Um teste da plataforma para ver se está funcionando digitação, colocar as informações de vocês na plataforma, e outro teste que é um pequeno teste de questões. Então, não importa se vocês respondem certo ou não, é importante que teste de ir e voltar, ver se vocês responderam errado, como é que faz para voltar e corrigir, né? Essa é a ideia de testar a plataforma. Algumas pessoas me Questão, falaram
que receberam o teste, tentaram fazer e não conseguiram abrir. Então, essas informações eu preciso receber, tá? Para questionar a World Athletics. Todas aquelas questões que eu passei ontem para vocês, eles me prometeram que até hoje à tarde eles me responderiam, e eu não sei de qual tarde eles estavam falando, porque provavelmente é da tarde de um outro planeta, porque deste planeta eu ainda não recebi as Claudinha, respostas. Diga, Choquito. Claudinha, eu recebi um e-mail hoje de manhã, só que eu não consegui encontrar para fazer o download do aplicativo no computador. Nos e-mails que eu recebi, nenhum deles informou que o exame pré-requisito pré-requisito técnico do exame em inglês e o teste em português de Portugal. Mas eu não consigo baixar a plataforma no computador. Então, Alguém pode ajudar? deixa eu passar para vocês o seguinte, eu mandei para vocês hoje no grupo quais são os requisitos que o computador que vocês vão fazer a prova precisa ter. Não, tudo Para bem. O meu baixar, sistema. só deixa eu complementar, Choquito, assim, ó. Tomem cuidado, não adianta vocês pegarem um computador, baixar o programa e tentarem fazer o pré-teste. E depois definirem que vão fazer num outro computador o exame e tentarem baixar no outro. Tem que ser exatamente no mesmo computador que vocês vão fazer o exame real, o exame de verdade, tá? Lá no dia 4 ou no dia 5, é nesse computador que vocês irão fazer. Agora, no particular, eu preciso que vocês me mandem uma mensagem dizendo, olha, recebi o e-mail e não funcionou. Se vocês não receberam um e-mail dizendo como é que funciona, eu passei para vocês todas as informações ontem e que ficaram algumas dúvidas que eu ainda estou aguardando para poder postar no grupo, não só no nosso grupo Abrat, mas também no grupão lá do Atletismo Sul-Americano as informações, porque algumas pessoas não receberam no e-mail e eles mandaram para as federações nacionais achando que todo mundo ia estar recebendo, tá? Então, às vezes o nosso e-mail não recebe, às vezes está na caixa de spam, às vezes tem uma barreira para receber mailing com vários e-mails e não entra mesmo no nosso e-mail, tá? Por isso esses formatos de comunicação e esse compartilhar, tá? Choquito, se você puder, se tiver alguma outra situação específica, me manda também no WhatsApp, porque tudo que eu tenho recebido eu tenho encaminhado para a World Athletics e estou aguardando essas devolutivas. Algumas queixas são comuns e aí eu compartilho no grupo, porque daí acalenta o coração de todo mundo, né? Armando está falando que ainda não acessou, né? Então, primeiro tenha certeza, Armando, de que é o mesmo computador que você vai fazer. A partir do momento que você abre o pré-teste, você tem um X de tempo para executar esse pré-teste, né? E que tem que ser no máximo até 3 dias antes da data da prova, da abertura da prova. Quem não fizer até 3 dias antes da data da prova, não vai conseguir fazer. Tá? A Lu está dizendo que não recebeu o teste ainda, mas quem ainda não recebeu o contato da Teste UI até amanhã ou até quinta-feira, eu vou estar colocando lá no grupo, né, um aviso para me mandar uma mensagem de que ainda não recebeu o acesso à plataforma, tá? Então, fiquem tranquilos, quem não abriu ainda e já recebeu, espera um pouquinho também para a gente ter essa informação mais correta daquelas dúvidas que a gente trouxe. Tá bom? Amanhã ou na quinta eu pergunto para todo mundo se todos já receberam. E quem ainda não recebeu, sempre olhe na caixa de spam. Tá bom? Gente, acho que por hoje, né? Como a gente falou que a gente iria só até as 10 horas. Amanhã. Claudinha, Oi? boa noite. Oi, Jurandir. Tudo bem? Deixa eu só dar uma palavrinha. Eu tenho o Gmail e no Gmail ele não entrou na caixa principal, tá? Na caixa de entrada. Entrou naquela Spam. aba de publicações. Não, nem no Ah, tá. spam. Tá. Que o Gmail ele tem umas separações lá de atualizações. Entrou Boa. na parte de atualizações. Boa. Aquilo que o Jurandir está falando aqui, tá? Quando a gente olha aqui, tem a caixa principal, quem tem Gmail, tem promoções, tem social e tem atualizações e fóruns. Então, tomem cuidado, né? Vão Isso. procurando lá aonde que vai estar essa informação, tá? Às vezes não está na caixa principal. Normalmente o que acontece vem para a caixa de spam quando tem muito e-mail encaminhado junto,
tá bom? Isso pode acontecer sim. Brigadão, Ju. Gente, Nada. então, amanhã a gente vai ter a abertura da sala 8h10 para o Momento Abrate e vamos terminar 8h30 o Momento Abrate. E 8h30 eu já fecho a sala do Momento Abrate e abro essa aqui de novo. A gente vai estar sempre usando o mesmo link para a gente estar se conectando no terceiro encontro para a gente fechar esse módulo aqui do bronze. Quem está como novo e levantou a mão depois do Jurandir, quer falar? Sou eu, Claudinha, Adrianinha. Diga, meu amor. Amanhã teria como começar de vez 8h30 mais 8h40? Porque daria tempo de eu entrar em casa, acessar o computador ou celular, porque eu estou na piscina ainda até 8h30. Ai, delícia. Assim, ó, 8h30 a gente fecha a sala, até a gente abrir, até a gente trazer alguma outra informação, por volta de 8h40 a gente está iniciando, né? Porque a gente vai estar retomando essa parte do árbitro. Tá Não, bom? beleza. Tranquilo? Tá bom. Te agradeço. Imagina, Adri. Gente, beijo grande para todos. Amanhã estamos juntos aí a partir do Momento Abrate e depois na sequência. Tá bom? Beleza, boa noite, Boa obrigado. noite. Tchau, Boa noite. tchau. Tchau.